Agora, Felipão, precisamos falar de... Só besteira. Vamos falar da coluna do Rodrigo Matos sobre liga, porque a gente vem falando sobre isso aqui. A gente repercutiu a matéria do Marcel Riso no Estadão essa semana, que ele dizia que estava muito perto de sair a liga para 2027. Agora tem uma novidade que envolve Flamengo e Corinthians, tá? Vamos tentar entender essa história. No blog do Rodrigo Matos, Flamengo e Corinthians defendem organizar a liga sem acordo de TV imediato. Vamos entender essa história? Entender qual que é o ponto de Flamengo e Corinthians aqui. Flamengo e Corinthians defendem que o projeto da liga para organizar o brasileiro não envolva um acordo com direito de TV e patrocínios de imediato. Ou seja, eles não concordam com o documento inicial que prevê a cessão de ativos dos clubes à liga em discussão entre os times. A LFU e a Libra têm negociado há meses uma união entre ambas para assumirem o brasileiro. Foi feito um memorando de entendimento com o objetivo de ter a adesão dos 40 times das séries A e B, como revelado pelo blog. O texto desse pré-acordo tem duas partes importantes. Número 1. O primeiro passo era estruturar a governança da liga em até 6 meses. Número 2. A cessão de ativos de clubes de forma vinculante obrigatória de 2030 a 39. O memorando prevê, portanto, que os clubes cederiam à liga os direitos de TV, placas e exploração de redes sociais durante os jogos. Já havia até um esboço de como seria dividido o dinheiro entre percentuais igualitário, audiência e posição. Os detalhes dos critérios seriam discutidos depois. O Flamengo se recusou a assinar porque entende que perderia dinheiro sem nem saber qual seria a regra. Já o incômodo do clube rubro-negro de que no novo contrato com a Libra/Globo pelo brasileiro há uma perda estimada de 100 milhões em relação ao acordo anterior direto com a emissora. Acho que aqui é um pouco diferente, porque negociado unificadamente, dificilmente algum clube ia perder dinheiro. O Brasileirão, a partir de 30, ia valer muito mais. Mas é aquilo que o próprio Capello falou, né? A gente vai soltar depois os cortes dos impeditivos para a Liga, e ele fala que ele cita muito o primeiro desafio da Liga é o convencimento do Flamengo. Ele só não citou o Corinthians, que parece um outro entrevero aqui que está surgindo, como segue a matéria do Rodrigo Matos. O Corinthians, depois de analisar o documento, também adotou a mesma posição. Não quer ceder seus ativos para além de 29, período em que tem contrato com a LFU. Para os dois clubes, o ideal é separar os dois pontos e tocar a estruturação da liga. Na visão do rubro-negro, é possível ter um alinhamento de 90% dos temas em relação a essa organização da nova entidade para gerir o brasileiro. Aí se poderia discutir itens do próprio campeonato, como a arbitragem, gramado e estruturar o produto. O Corinthians tem posição parecida. Para o clube, a discussão deve ser de formatação da liga e a cessão de ativos não é necessária para isso. Como assim? No entendimento do clube alvinegro, no futuro, depois da liga formada, poderia haver uma convergência comercial natural entre os clubes, mas não agora. Dirigentes de Flamengo e Corinthians já conversaram sobre essa posição e é o que pretendem defender nos próximos encontros sobre o tema. Os dois clubes são os que têm maiores receitas de televisão e comerciais nos últimos anos. É isso, sempre bate nisso. Mas eu acho que assim, o que a Liga agora precisa fazer é mostrar para o Corinthians e para o Flamengo que unificadamente eles não vão. Eles além de não vão perder dinheiro, eles vão ganhar dinheiro. A médio e longo prazo. E que ceder os direitos para a Liga é de fundamental importância para que a Liga consiga negociar em nome de todo mundo. O tamanho de Corinthians e Flamengo em termos de audiência e do número de torcedores que eles representam é super importante para fazer o campeonato ser vantajoso financeiramente. Mas me parece que existe um entrever. O que eu acho que a Liga pode fazer de contrapartida? O Flamengo aqui, Felipe, ele disse que não quer ceder os direitos sem saber qual vai ser a regra. Então, de repente, o ideal é conversar com o Flamengo e com o Corinthians e dizer, tá, que tipo de regra vocês aceitariam, que tipo de regra vocês não aceitariam? E já fazer uma regra. O meio do caminho, meio termo. Desenhar um cenário. Desenhar também, um cenário. Uma perspectiva de, se vocês... vamos fazer todo mundo junto aqui, vocês vão ganhar mais. É. Vão ganhar ali na frente. É.
A liga tem que ser habilidosa nesse momento, porque não existe liga sem Flamengo e Corinthians. Não dá. Não dá. Então, eles vão barrar. E não dá mais pra barrar, gente. Não dá mais. Isso é nadar contra a maré. E o Flamengo não tá muito preocupado em nadar contra a maré ou não. Ele tá pensando nos interesses do Flamengo, Corinthians igualmente. Então também não dá pra achar que todo mundo é santo. Mas o ponto precisa convencer esses caras que vai ser bom pra eles no médio e longo prazo. Ou se não, deixa eles ganharem a batalha agora, sem ceder os direitos para além de 2030, e tenta organizar a liga com eles nesses outros aspectos. E deixar para conversar sobre isso quando as negociações para os próximos direitos de transmissão começarem, que geralmente é 2 anos antes do campeonato. Então, se o primeiro campeonato com os novos direitos será 2030, isso vai ser uma conversa que vai começar a ser feita só em 2028. Tem 3 anos para isso. É apressar demais o passo? Ceder os direitos desses times agora, sendo que essas conversas com players vai começar só daqui 3 anos? Talvez não. Então, o que precisa acontecer é uma conversa madura, uma conversa profissional, uma conversa baseada no que acontece no restante do mundo, com uma mesa que seja capaz também das duas partes de ceder. Eu acho que é isso que o futebol brasileiro precisa. Ceder um pouquinho mais as duas partes. E menos brigas e mais sessões, né? Tomara que a gente veja isso. O que você pensa? Cara, eu fico triste. E assim, repito aqui, depois do nosso podcast de quarta com o Capelo, queremos soltar os cortes aí em breve, imagino que hoje. Eu tava esperançoso aqui quando saiu a notícia do Riso. Depois do podcast com o Capelo, que ele explicou pontos bem elucidativos ali, de uma forma bem didática e objetiva, sobre os entraves hoje para o surgimento de uma liga no Brasil, que são basicamente o Flamengo e agora, segundo a matéria do Rodrigo Matos, o Corinthians também. E o Capelo trouxe a CBF como um grande ponto de entrave. É isso que eu ia falar agora, exatamente. O outro entrave, esse, na minha visão, até mais grave, porque envolve muitos interesses que sustentam a pirâmide do futebol brasileiro, é a CBF. Então, cara, o Eric Betting estava certo, assim, quando ele falou para nós que a maioria dos dirigentes hoje do futebol brasileiro, dos grandes times que estão aí toda semana em conversas sobre liga, eles não sabem o que é liga ainda. Eles não sabem. Eles acham que liga é a negociação de direitos de transmissão apenas. E é basicamente nisso que as coisas sempre pararam, sempre estacionaram aqui no Brasil quando o assunto é esse. E óbvio que Flamengo e Corinthians vão bater o pé, vão bater a mão na mesa pra falar, pô, mano, a gente precisa ganhar alguma coisa a mais aí, porque a gente é o Flamengo. Eu sou o Corinthians, eu sou a maior torcida, a maior audiência, eu represento muito. Só que, cara, precisa, é o que eu falei aqui na terça-feira, precisa ver alguém da Premier League, sei lá, mano. E outra, precisa definir também quem vai ser o cabeça dessa liga brasileira. O CEO, precisa definir logo, cara. Se quer começar já a alinhar os acordos, a alinhar as discussões, para todo mundo caminhar para um mesmo lado, para ter uma perspectiva positiva, precisa de um líder. Precisa de uma voz. Não dá pra ficar essa coisa, porque por enquanto é uma coisa solta. E que seja o algodão entre os cristais, alguém que tenha essa competência, não só para definir muito profissionalmente, mas para ser um cara muito político. Exato, que converse, cara, no mesmo nível com o presidente do Cuiabá, com o presidente do Flamengo e agrade gregos e troianos. E digo mais ainda, fazer um estudo e, sei lá, convocar a imprensa, fechar um hotel, fazer uma conferência. Cara, traz um CEO da Premier League pra cá, explica como funciona a liga lá, traz o cara da liga, da Bundesliga, pra falar aqui como funciona lá e tal, da própria La Liga, etc. Mostra, cara, na prática pra esses dirigentes brasileiros o que é uma liga, porque eles acham que liga é negociar direito de transmissão só.
Só isso, é a impressão que fica. É cada um, no fim das contas, como a gente já sabe, e que é o modus operandi do futebol brasileiro, desde o rompimento do Clube dos 13, no final dos anos 2000 ali, início dos anos 2010. É isso, eu quero ganhar mais que você e foda-se, tá ligado? É basicamente isso. O futebol brasileiro vive na base do eu olho pro meu umbigo e dane-se você. Eu quero ganhar mais que o Juventude mesmo. O Juventude não pode ganhar uma parcela da pizza igual eu que sou o Flamengo, eu que sou o Palmeiras, eu que sou o Corinthians. Não dá. Eu acho isso lamentável, cara. Acho isso lamentável e me traz o pessimismo de novo, assim, de olhar pro nosso futebol e Eu ver que tô, a gente tá muito eu tô longe. otimista. Eu tô otimista. Eu acho que dessa Não, vez uma hora vai sai. sair. Eu Uma acho que hora. dessa Não sei se vai vez. ser na próxima, cara. Eu acho que Você vai. garante que vai ser? Não 2030? garanto, não garanto, mas eu Então. acho que vai ser. Eu acho que vai ser. E eu acho que o futebol brasileiro tá num ponto que ele não aguenta mais É. esse modo que ele é gerido hoje Não pela dá. CBF, Esgarçou. essa arbitragem caquética, esses gramados podres, essa estrutura falida do futebol brasileiro, sabe? É aquilo que a gente conversou na quarta também, repito aqui. Porra, a CBF tem dinheiro guardado gerando juros, bilhões de reais, por que ela não investe no futebol brasileiro em estados onde o estadual tá morto? Mas o presidente da federação do Acre tá ganhando R$ 200 mil por mês. Por que ela não investe lá? Para gerar emprego, para ser desenvolvimento social interessante, o futebol como desenvolvimento social, e além disso, transformar o futebol daquela região e potencializar possíveis craques ali, possíveis jogadores que possam vir para centros maiores do futebol, consequentemente servirem à seleção brasileira. O passo a passo da pirâmide do futebol. Por que E que a a CBF seleção não faz brasileira isso? sendo bem servida, a CBF ganha muito mais dinheiro. Exatamente. Só que o sistema tá tão enraizado e tão bem estabelecido que tá todo mundo feliz do jeito que tá, ganhando seus dinheiros exorbitantes e o futebol brasileiro tendo o Daronco apitando, assim. E É respira por isso. aparelhos. É isso, cara. É. É isso, eu concordo totalmente. Mas eu acho que sai. Eu tô bastante otimista. Eu acho que os clubes. Eles vão puxar as cordas, assim, pro seu lado. Vão dificultar uma coisa ali, mas eu acho que o BAP não é tão, por exemplo, Intransigente. tão incompetente de achar que ele negociando sozinho, por exemplo, lá em 2030, 2028 para 30, ele vai ganhar mais do que ganharia numa liga unificada, sabe? Por mais que ele ganhe muito dinheiro, mas eu acho que ele. E outra, de que vai adiantar? Vai ser bom para ele em longo prazo, ainda que ganhe um pouquinho a mais negociando individualmente, vai ser bom para ele porque ele faz parte do pacote futebol brasileiro. Então, para o Flamengo ganhar mais, o bolo tem que aumentar, então o campeonato tem que melhorar e o Flamengo precisa fazer parte. Sem Então, dúvida. eu acho que tá. Esses caras estão começando a enxergar. Eles vão puxar um pouquinho a corda, é negociação, mas eu acho que a gente vai chegar no denominador comum. Os dirigentes de hoje me parecem um pouco menos burros do que os últimos aí. Vamos ver. Não, Posso estar errado. o BAP me parece ser um cara com um perfil. É foda elogiar dirigente, mas assim, não tô elogiando, tô só comparando. Ele me parece ser um cara menos intransigente do que o Rodolfo Landim era, assim. É. E O Rodolfo e Landim que assinou era. com a Libra. Então. E segundo o BAP, no entendimento dele, assinou mal, né? É, Porque o Flamengo não tá feliz com o contrato é isso. Da Libra.